vamos decolar de São Paulo e vamos para Arujá, encontrar aqui o nosso querido Jair Pavan, da Maekawa. Jair, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ilan, tudo bem? Bom dia a todos. Muito bom, te agradeço aqui a oportunidade, o palco virtual é seu. Na verdade, eu que agradeço o convite de poder estar aqui novamente com vocês, conversar um pouquinho, bater esse papo aí sobre o OfficeTrack, que é uma ferramenta que tem ajudado bastante a gente. Ok. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho do nosso case, né, entre OfficeTrack e Maekawa, 3Com e Maekawa. Tá? A gente teve brilhantes apresentações no dia aí, né, então eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente fez, né. Meu nome é Jair, eu trabalho aqui na Maekawa já há 16 anos, né, hoje eu sou analista de automação, né, comecei aqui como jovem aprendiz, né, então a minha carreira inteira aqui na Maekawa, então isso aqui é muito mais que uma empresa para mim, é quase a minha família, né, praticamente passei toda a minha vida profissional aqui na Maekawa, né. Então eu fiz um trabalho durante muitos anos na área de manutenção preditiva, né, o que me levou depois a desenvolver um projeto de IoT, o que me trouxe mais para essa área de desenvolvimento, tecnologia, que foi onde eu conheci a 3Com e o OfficeTrack. Falar um pouquinho aqui bem brevemente da Maekawa, né? A Maekawa é uma empresa japonesa, ela foi fundada em Tóquio em 1924, né? Ela iniciou seus projetos no Brasil em 1968, né? E ela está presente em mais de 20 países. A Maekawa é uma empresa fabricante de compressores para refrigeração industrial, né? E a nossa missão, a missão da Maekawa é garantir a segurança e qualidade e conservação dos produtos de nossos clientes, através de uma tecnologia acessível, eficiente e sustentável, né? Ali no canto da imagem que vocês estão vendo é um compressor da Maekawa, esse é o nosso carro-chefe, né, nosso principal produto, né, que é utilizado para vários processos dentro da indústria, mas o principal é para refrigeração industrial, né. Hoje em dia temos vários outros tipos de produto, mas o compressor continua sendo o nosso carro-chefe, né. Nós atendemos quase todos os segmentos da indústria no país, né. Então, esses aqui são só os principais, né, indústrias de alimentos, indústrias de bebidas e indústrias de química, petroquímica, óleo e gás. Então, ou seja, né, apesar de talvez você não conhecer a Maekawa pelo nome, né, você já acabou utilizando algum produto onde a Maekawa contribuiu aí na sua produção, né. Então quase todos os produtores de alimentos aí, utilizam a Maekawa em uma parte do processo. Quase todos os fabricantes de bebidas também acabam utilizando a Maekawa, né, e nos processos químicos, né, fabricação de combustíveis, de gases, a Maekawa também acaba contribuindo. Desde o início do processo, lá na retirada do petróleo, do pré-sal, até a parte de utilização, onde a própria Maekawa usa compressores que são movidos a gás natural. Então a gente tá na linha de química, petroquímica, óleo e gás, a gente está dentro de toda a cadeia de processo. Dentro da Maekawa, eu estou no setor da assistência técnica, na área de serviços, né, então trabalhamos com o pós-venda, né, então trabalhamos diretamente com os clientes. Só nessa parte de assistência técnica, nós temos 125 colaboradores, né, então dos quais 90 são ou técnicos de campo ou vendedores técnicos de campo, né. Nós temos 16 filiais em todo o Brasil, isso sem contar a América Latina, que nós também atendemos, né. Então, com esses técnicos e vendedores em campo, nós fazemos uma média de 275 atendimentos técnicos por mês e uma média de 100 visitas técnicas comerciais por mês, né. Essas visitas, tanto técnicas quanto comerciais, nos geram aí, em média, 400 relatórios técnicos mês. Então, toda vez que um técnico da Maekawa visita um cliente, ou para fazer um serviço técnico, ou uma venda técnica, ou até uma visita comercial, essa visita vai nos gerar, no mínimo, um relatório, um formulário, né, que é onde o OfficeTrack mais nos ajudou, né. Então, isso aí é uma ideia do tamanho do nosso grupo, né. Vou falar um pouquinho de transformação digital, né,
que é o objetivo, assim, do nosso case, né, a revolução digital. A Maekawa, alguns anos atrás, há mais ou menos uns 8 anos atrás, ela, começou um processo de revolução digital, né, e isso começou na implantação de tecnologias IoT, né, como eu disse, nós somos da área de serviço, então nós prestamos manutenção nos compressores, né, são equipamentos de alto nível de tecnologia, onde a gente começou a implantar tecnologias IoT para poder fazer o máximo de manutenções à distância possível, né. Como eu falei, né, nós estamos lá desde a plataforma de petróleo até o consumo final, né, então nós trouxemos a internet para nos ajudar nesse atendimento técnico, né. Esse é um outro case nosso, né, que é esse processo IoT, que foi um sucesso, né, e nos abriu a mente para que nós pudéssemos informatizar também os nossos processos de atendimento de campo, né. Então, se a gente pode fazer um atendimento online, por que que o nosso atendimento de campo, offline, também não pode ser informatizado, né. E um último tópico dessa transformação digital, que é uma coisa que talvez não era planejada, mas uma coisa que aconteceu e foi talvez um dos maiores, eh, fatores que revolucionou nossa forma de trabalhar, foi utilizar os dados como, ferramenta de planejamento, né. Então a gente começou a coletar dados, ainda meio que sem planejar, e a gente viu o quanto essa massa de dados, de informação, o quanto informação era tudo para o nosso dia a dia. Aqui eu vou falar rapidinho um roadmap, a nossa caminhada para o sucesso aí com o Office Track, né. Ali em 2014, conforme como eu falei, a gente decidiu informatizar o nosso processo, né. Só que a gente esbarrou em várias dificuldades na época, né. Então a gente precisava informatizar nosso processo, assim como os outros cases que a gente viu, nosso processo era todo feito em papel, né, ou documentado via e-mail, né. Então, o técnico ia para campo, ou ele fazia um relatório via um papel, né, e o cliente assinava e ficava uma via ali, um papel carbonado, ficava uma via com o cliente, uma trazia uma para a gente, para depois a gente imputar essas informações no sistema, manualmente, ou o técnico abria o computador e digitava ali o relatório e mandava por e-mail. O que nem todos faziam por recursos na época, né, de tempo. Então, quando a gente decidiu informatizar esse processo, a gente decidiu como que a gente vai fazer, né. Você vê ali que de 2014 a 2016 a gente ficou patinando em como fazer essa informatização, né. Então a gente teve a ideia, mas não conseguiu evoluir com essa ideia de informatizar, enquanto o processo IoT caminhava mais rápido. Então a gente teve um dilema ali, né. Vamos desenvolver um produto, um aplicativo, ou vamos, utilizar alguma coisa pronta do mercado? A gente optou primeiro por desenvolver, né, o que foi um aprendizado, né. Então a gente, eh, trouxe pessoas, trouxe desenvolvedores, trocou ideias e começou a desenvolver um produto, um próprio, para rodar num tablet, que seria a nossa ferramenta de campo. Porém, isso aí não caminhou bem, não evoluiu para um produto confiável, né. No final das contas, né, a gente teve que fazer um upgrade do nosso ERP, né, e o produto que a gente tinha desenvolvido não conseguiu acompanhar esse upgrade, então a gente ficou com um produto desatualizado, né. Então seria, assim, uma parte negativa de desenvolver, né. A gente entendeu ali que o desenvolvimento de um aplicativo não era o nosso know-how, né. Então você vê que a gente perdeu de 2, um pouquinho mais de 2 anos nesse processo, né. Então a gente, em 2020, esse processo ficou parado depois desse insucesso, né, esse processo ficou parado por algum tempo. Em 2020, quando a gente olhou para trás, nosso processo IoT que tinha funcionado, a gente falou: "Poxa, acho que a gente vai conseguir agora, vamos tentar novamente", né. Eu acabei conhecendo a 3Com, né, através de um nosso parceiro que fornece o nosso software que a gente usa no processo IoT, que é Software AG, né. Eles nos indicaram a 3Com, falou: "Ó, conversa com a 3Com, eles têm um produto pronto para essa área que acredito que vai ajudar bastante vocês", que foi o Ops Track, né. Então, a gente começou esse bate-papo com a 3Com e a gente conheceu o Ops Track, né, e viu que a gente poderia informatizar nossos formulários, né, poderia, informatizar nossos procedimentos, né, que não é só informatizar formulário, não é só o que o técnico vai lá e preenche em campo
e traz de informação? É sim todo o processo, né? Porque a gente precisa saber quando o técnico sai da base para ir ao cliente, quanto que ele chega lá, quanto tempo ele demorou, né? Qual foi o percurso que ele fez, né? E o tempo que ele fica no cliente, né? E tudo isso vai virar informação para a gente depois, né? O quanto cada tipo de serviço vai vai demorar para que a gente possa fazer também trabalhar lá nos nossos preços, né? E uma coisa que foi muito importante, né, a fácil integração com o nosso ERP, porque a gente já tinha um fracasso passado, né, por causa de um upgrade do nosso ERP, onde ele se tornou obsoleto. E o Office Track tinha essa facilidade de integração com vários tipos de software, né, e também tem uma outra vantagem, né, que ele está sempre se atualizando, né. Eu, às vezes, até perco as contas aí, se ele atualiza 3, 4, 5 vezes por ano, vem uma versão nova do Office Track, né. Então ele se atualiza até muito mais rápido que os nossos outros softwares, né. Então a gente não corre mais esse risco de perder a ferramenta, né, perder todo o trabalho que a gente já fez. Então se a gente vai trocar o nosso e o que vai acontecer, né, a gente vai trocar o nosso ERP daqui a 1 ano e meio, por uma versão mais nova, mas a gente está tranquilo. A gente sabe que talvez a gente tenha um trabalho na integração, mas a gente tem certeza que os 2 vão se comunicar, porque é isso, daqui 1 ano e meio o Abstract já vai ter se atualizado 4 vezes, então vai ter novas ferramentas, novas tecnologias, vai estar tudo em fase ali, com os nossos com os nossos softwares que a gente for usar, né. Então a gente trouxe a 3Com, eles fizeram uma demonstração pra gente do Office Track, né, que foi o William e o Willan que trabalharam bastante com a gente, e o William propôs, falou: "Ó, vamos fazer um teste, me passa algumas informações aí de como vocês trabalham, eu vou aqui, eu vou desenvolver um teste, 15 dias aqui eu programo o Office Track de acordo com o que você me passou, e vocês rodam ele em formato de teste para ver se atende", né, e foi isso que a gente fez. A gente ficou ali uns 15 dias passando informações para o William, fizemos algumas reuniões, "Ó, a gente trabalha assim, assim, esse é nosso relatório, tal". E depois de ali de uns 15, 20 dias a gente fez esse teste, né, e foi muito bom, né. Na primeira impressão que a gente teve do Office Track ali, ele já funcionou muito bem de acordo com o que a gente precisava, né. E a gente naquele momento a gente decidiu, falou: "Vamos, a gente vai utilizar a ferramenta Office Track". E aquele teste que o William tinha feito ali com 15 dias, com informações que a gente passou ali por e-mail e algumas reuniões, aquilo ali já era o suficiente para a gente pra colocar para rodar no dia seguinte. Claro que a integração não estava pronta, mas a plataforma Offstrack, se eu quisesse utilizar no dia seguinte, eu já poderia utilizar. Tanto que, na próxima semana eu fui fazer algumas visitas a clientes, eu já utilizei o Offstrack em formato de teste e ele já estava funcionando, né. A gente veio fazendo melhorias, mas o processo de implantação foi muito rápido, né. Então, desse momento, ó, 15 dias, vamos fechar o Office Track, teve uma burocracia ali de pedido de compra, tal, fechamos, ó, contratamos o Office Track. A gente ficou mais um mês customizando algumas coisas, melhorias, tal, e já começou a rodar, né. Então a gente tem uma equipe bem grande ali, eu falei 90 pessoas, né. Então a gente demorou muito mais tempo fazendo treinamento da equipe do que na parte de desenvolvimento. Foi uma coisa muito simples, foi uma vantagem também, né. Então aí a gente rodou o Office Track por algum tempo, 6 meses. Claro que teve uma listinha de pendências que criou, a gente sanou essa lista e a gente começou o que a gente chamou de a fase 2 aqui do Office Track, né, que foram as melhorias, né. Então, a gente utilizou o Office Track para os nossos atendimentos técnicos de campo, mas na fase 2 a gente já começou a utilizar o Office Track para monitorar os nossos serviços internos, porque a Maekawa, como uma oficina de compressores, ela recebe compressores usados e faz a manutenção aqui na nossa fábrica. E todo esse processo da manutenção também agora é controlado pelo Office Track. Então, o compressor chega e é aberto uma tarefa no Office Track, registrado dados, é feito formulários, né. Todo o passo a passo de desmontagem do compressor é seguido pelo Office Track. Então, todo o processo está mapeado e tudo vai gerando relatórios que é enviado para o cliente, orçamento, então tudo ele informatizou, né, todo esse nosso processo de atendimento interno. Então esse foi um dos passos da fase 2, eu diria, do Office Track. Uma outra coisa que a gente fez, né, que está ali no ano de 2021, né, a gente avaliou resultados positivos, os esperados e os inesperados, e traçou novas metas. Uma outra coisa que a gente pediu muito para para 3Com, Office Core, foi que é para que a gente pudesse usar aqueles indicadores dos formulários, né. A gente gostaria muito de poder utilizar os indicadores que estão dentro dos formulários, ou seja, o que nós criamos, né. Então eu crio um campo no formulário, que é um campo, a peça X. Eu quero saber quantas peças X foram utilizadas, né, então eu queria aquele indicador que tivesse lá dentro do formulário.
né? E isso era uma coisa que a priori não existia, não estava pronto, mas a 3Com em momento nenhum ela desistiu, né? Então ela criou um procedimento, né? E eu acredito que com outros clientes que também devem solicitado algo desse tipo, que acabou criando aquele ATDI, que é uma ferramenta que a gente já utiliza hoje. Então a gente já usa indicadores de dentro dos formulários do Abstract. Então ele acabou se tornando uma ferramenta muito completa para nossa área de serviços, tá toda ela é controlada, monitorada e automatizada pelo Abstract. Então é uma ferramenta bem completa, né. Vou mostrar aqui rapidinho. Isso aqui é como não eram nossos formulários antes, né. Você vê um papelzinho carbonado, o técnico ia lá preenchia, né. Esses 2 exemplos que eu coloquei aí são bons exemplos, né, onde o técnico tinha uma letra até bonita e escreveu bastante, mas isso tá muito abaixo do nível e qualidade que a Mycal entrega, né, uma empresa multinacional, líder de vendas no mercado mundial, onde a gente tinha um formulário que era, feito dessa maneira. Não agregava valor para o cliente e também não agregava valor para a gente, porque a gente não desse relatório trazia muito pouca informação, confiável e de qualidade, né. Aqui já são os formulários criados pelo Abstract. A cara deles, ele está só informatizado ali, está mais bonitinho, e tem fotos, né. Mas a grande vantagem desses formulários, na verdade, não é a aparência, né, apesar dele ser bem bonito, tem vários tipos, né, mas a vantagem foi o que o pessoal comentou já, é o padrão, né. Então quando a gente tem um padrão de informações, a gente consegue transformar um dado num indicador, isso é muito importante. A Maekawa teve uma um ganho muito grande, por exemplo, nas garantias, né. A Maekawa fazia uma venda de um compressor novo em um startup, e a gente percebeu depois do Offstrack que com a documentação correta do que acontecia, nosso índice de garantias caiu muito. Por quê? Porque a gente conseguia descrever exatamente problemas no campo que às vezes não eram problemas da Maekawa, né? E onde a gente conseguiu sanar possíveis garantias por causa da documentação ideal que era feita através desses formulários, né? Então, de fato, esse foi a primeira e grande vantagem do Offstrack, né? A informatização dos formulários. Mas não só isso, né, como eu disse, a gente criou procedimentos, né, a gente informatizou nossos procedimentos, né. Esse é o nosso procedimento de serviço, externo, né. Ali de preto você vai ver ali venda do serviço, a venda do serviço e abertura da OS. Essa ação é feita pela nossa equipe de vendas, né. Então a gente tem uma equipe de vendedores que fica ali só fazendo vendas, ligando para clientes, fazendo vendas. Quando eles concluem uma venda, eles vão lá no nosso ERP, que é o Dynamics AX, e abrem uma OS lá. Essa OS, ela se integra com o Office Track, ali é criada uma tarefa dentro do Office Track, isso aí é automático, né, então o pessoal de vendas nem precisa abrir o Office Track Web, eles fazem lá no sistema deles mesmo. Vendeu um serviço, eles abrem uma ordem de serviço. Esse serviço ele vai para o Office Track e no Office Track ele vai lá para a equipe de programadores e coordenadores de serviço. Então eles estão ali recebendo diariamente tudo que foi vendido. Então, eles sim estão lá no Office Track Web, recebendo as tarefas lá do que foi vendido. Então, a tarefa vem com toda a descrição do que precisa ser feito, do que foi vendido, porém sem o nome do técnico, sem o nome do recurso. O programador escolhe o técnico ideal que ele determina para aquele serviço, atrela a ele aquela tarefa e programa a data, né? E o técnico recebe no celular dele qual que é a próxima tarefa que ele tem, né? O técnico faz todo o atendimento de campo usando o Offstrack, o aplicativo, né, e quando ele finaliza todo esse atendimento, que ele indica lá no último comando dele, que ele encerrou o trabalho, essas informações voltam por integração para o sistema, para o AX, né, onde o vendedor recebe o input que essa OS foi fechada e pode dar andamento para que a cobrança seja feita. Então, todo o processo de vendas ou de atendimento técnico hoje está mapeado pelo Office Track, né? E isso foi uma vantagem inesperada, porque a princípio a gente queria informatizar formulários e a gente acabou informatizando todo o processo. Aqui coloquei aí um print de alguns dashboards que a gente fez. Esses dashboards são muito interessantes porque a gente está pegando vários indicadores aqui para criar dashboards de todo o nosso setor. Alguns vêm do nosso RP, mas vários deles já vêm do OTDI, né? Ou seja, vêm de informações que estão dentro das tarefas do Offstrack,
né? Então a gente conseguiu fazer um mapeamento muito melhor. Então a gente não mapeia mais só horas, né? São horas de deslocamento, horas de trabalho, em que tipo de trabalho, né? O que cada tipo de técnico fez, né? Qual tipo de serviço está tendo maior demanda de trabalho e por quê? E também a gente faz um controle de peças, né? Quais peças estão quebrando mais, por quê? Para tentar fazer um trabalho nos indicadores, né? Então, essas informações já são informações que vêm do formulário. Isso aí já é a fase 2, né? Do, do Office Track, né? A gente também viu uma ótima oportunidade com essa integração dos dados de formulários, que foi criar uma espécie de um funil de venda, né? Alimentar, utilizar o Office Track como se fosse um coletor de dados para um CRM, né? Então, o Office Track coleta, além da equipe técnica, a equipe de vendas também usa o Office Track. Então, a equipe de vendas está em campo aí todo dia, levantando oportunidades, fazendo visitas, né? Então, cada visita que ele faz, ele tem um formulário no Office Track, algo bem direto sobre o que, para levantar uma oportunidade, para identificar um lead. Então, ele está ali diariamente mandando essas informações. Então, você vê que a cada dia chegam dezenas de formulários aí para que alimentam com essas informações e já alimenta a equipe de vendas interna eh, em tempo real. Então, antigamente o técnico de vendas vinha na Maicau toda segunda-feira ou a cada 15 dias, e aí sim ele alimentava com essas informações. Agora não, isso é em tempo real, né? Então a gente tem uma equipe aqui entendendo as necessidades do cliente e propondo soluções para os clientes, né? Então a gente trabalha não tentando vender peças, vender serviços, a gente tenta propor soluções, né? Como nós somos os fabricantes e os detentores do know-how dos compressores, a gente entende a dificuldade do cliente e propõe para ele as melhores soluções possíveis, isso no melhor tempo possível hoje com esse recurso do Offstrack nos ajudando. E é claro, assim, o nosso objetivo, né, não podemos negar, que é a efetivação de vendas, né? Então, o que era lá no começo apenas uma informatização de formulários, está sendo um produto que está nos aumentando a nossa quantidade de vendas aí. Voltei aqui para a nossa escalada para o último tópico que apareceu agora ali, 2022, que já está acabando, né? Que são as novas metas, né? Eu mostrei tudo que a gente fez, mas a gente nunca para de tentar evoluir, né? E qual que são as nossas novas metas, né? A integração de ferramentas, né? Então, como eu falei, eu tinha uma plataforma IoT, que é um outro case que a gente tem, mas a gente quer e a gente vai integrar ela com o Office Track, para que um cliente que tenha um contrato com a gente, tenha uma inteligência artificial monitorando a máquina dele, quando ela entender que aquela máquina precisa de uma visita técnica, isso vai abrir uma chamado automaticamente no Office Track e localizar ali o técnico mais próximo e enviar para o cliente, né. Então, a gente vai encurtar muito o caminho dos nossos clientes com a gente, né. Então, o compressor deu um problema em campo, vai dar um problema em campo, o técnico mais próximo vai receber uma tarefa ali automática do sistema e vai correr para lá o mais rápido possível, né. O Office Track já tem uma tecnologia aí que o pessoal pode explicar bem melhor que eu, que vai pela localização encontrar o técnico mais qualificado, mais próximo para mandar para o cliente, né, então a gente vai utilizar isso que já está pronto, né. Então essa é uma meta para o ano que vem, né. A gente tem uma meta de melhorar muito mais a nossa coleta de dados, né, a gente está engatinhando ainda nisso, né, então aqueles dashboards que a gente fez, nossa, ajudou a gente muito, mas ainda é o primeiro passo, né. A gente conseguiu controlar hora extra, deslocamento, tudo isso, mas é uma coisa que tem muito para evoluir, então a gente vai investir muito, né, na melhoria dessa coleta de dados e no trabalho mais automático desses dados, né. Uma inteligência talvez que entenda melhor essa grande quantidade de dados e proponha soluções melhores, né, integrando tudo o que a gente tem aqui, né, integrando o nosso novo ERP, integrando o Office Track, integrando o Maika 4.0, que é a nossa plataforma IoT, né, criando toda essa que vai ser o novo nome desse produto para próximos anos, que é o nosso Maekau Experience, né, então a gente vai entregar uma experiência para o cliente completa, né, e o Office Track vai ser determinante para isso. Gente, eu tentei falar um pouquinho rápido aqui, espero que eu possa ter passado tudo, né, e antes de encerrar aqui, se for ter alguma pergunta, eu gostaria de deixar essa frase aqui, que eu sempre costumo deixar, mas que é muito interessante, né, que é uma frase de Henry Ford: "Se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo",
né? Então, se você está vendo esse Summit pensando em fazer uma transformação digital na sua empresa, você não tem ainda, é isso. Se você acha que você pode, com certeza você pode, você está certo. Se você acha que não, eu aconselharia a mudar de ideia, porque eu acho que você pode. Muito bom, Jair. Fantástico, aula magnífica. Interessante, Jair, que a Maekawa é uma empresa que a gente vê, devido à flexibilidade do Office Track, como ela foi migrando dos departamentos, né? Começou na área de assistência, depois pessoal de vendas, qualidade, enfim, vários departamentos, diferentes departamentos usam uma mesma ferramenta e cada um customiza da forma que quer, é isso? É exatamente isso, né? A gente começou aqui na assistência e conforme a gente foi utilizando e foi caminhando, mostrando ao pessoal, o pessoal foi gerando interesse, e eu diria que a melhor qualidade é essa customização, né? Porque os nossos processos dentro da assistência técnica são bem diferentes um do outro, sabe? E adequou muito bem, né? E aí vem o pessoal da produção, conversa comigo aqui, os que produzem os compressores, né? E ele tem uns processos que também são completamente diferentes. A gente fala, pô, mas realmente poderia se adequar a isso também. Então é uma ferramenta muito flexível. Muito bom. Nós temos um monte de perguntas aqui. Como o tempo está estourado, vou pedir para o pessoal ir colocando mais 4, 5 minutos e a gente encerra a live. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Vinícius. Conseguiria falar um pouco sobre essa integração com o RP? Hoje, o RP que vocês usam é o Microsoft, né? É o Microsoft. Ele já é um pouco antigo, acho que ele é de 2012, é o Dynamics AX, né? Então, quando a gente implantou o Abstract, ele já estava rodando, funciona bem, né? Só que ele teria essa função de field service, né? Que seria o que o Abstract faz, mas a gente optou por não utilizar, porque já é um produto antigo, né? Foi um dos que a gente estudou no momento que a gente utilizou o Abstract, não atendeu, né? Só que a integração entre os dois, né? O Office Track e o Dynamics foi bem simples, né? Não é minha, eu não sou desenvolvedor, né? Então não é a minha área específica, mas eu consigo dizer isso porque eu acompanho o processo bem de perto, né? Então o Office Track tem uma documentação vasta, né? Isso é importante, né? Então para a parte do pessoal de desenvolvimento, foi fácil fazer essa integração. Eu digo isso porque foi muito rápido e muito dinâmico, né? Sempre que eu preciso mudar alguma coisa, isso também é bem fácil, né? Mas basicamente, a parte técnica, acredito que você, o William, podem explicar melhor que eu, mas a minha experiência prática é de dizer que foi muito dinâmico, né? Essa integração dos dois. Sim. Por um lado, tem o manual de API do Office Track, como você falou, né? Que é uma vasta documentação, e você pode fazer qualquer tipo de integração com qualquer sistema, né? Exatamente, exatamente. Legal. Temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, do Lucas Miranda. Poderia falar sobre a integração com Power BI? Esse já é o produto novo, né? Que vocês fizeram para a gente, né? Então, basicamente, tudo que o Office Track faz, tudo, né? Ele gera um XML, né? Então, é até assim, é uma quantidade enorme de informações que o Office Track gera. Então, se você tem uma tarefa, ao você criar uma tarefa, ele cria um XML, cada passo na tarefa cria um XML, cada formulário cria um XML. A gente já coletava todos esses XML, mas não tinha muito o que fazer com eles, né? E aí a 3Com fez para a gente esse banco de dados, onde eles recebem também todos esses XML, eles leem as informações XML e salvam no banco de dados, num SQL, né? E eles estruturam esses dados de um formato que, se ele for um dado repetido, ele vai salvar uma atualização, se ele for um dado novo, ele vai criar uma coluna nova, né? Então ele vai salvando esses dados, né? Esse banco de dados está salvo aqui no nosso servidor da Maicao, né? Então é tudo feito na Maicao, a gente pega os XML no FTP, salvado no servidor da Maikawa, e tem ali o nosso banco de dados SQL para que a gente possa trabalhar, né? A parte do BI a gente fez internamente, a gente não precisa nem contratar, né? Então a gente faz as consultas no banco de dados e cria o Power BI ali, né? Que a gente já tem até a empresa Maikau já tem um know-how em fazer. Então ficou bem simples e bem dinâmico. Por quê? Eu falo muito isso porque eu sou da área de automação e eu sou da área de serviços, então não sou da área de desenvolvimento, igual quase todo mundo que falou aqui. Então, para mim era muito difícil antes, quando eu preciso de um indicador no Power BI. Era muito difícil, porque eu tinha que explicar o que era esse indicador,
passar para o pessoal do TI, tinha que criar isso em algum lugar, tinha que trazer essa informação, e era bem complexo, né? E tinha que alguém fazer esse Power BI. E hoje em dia é tudo mais fácil. Eu mesmo crio um campo novo em um relatório, que já atualiza o banco de dados automático, e é só precisa fazer a consulta lá para integrar no BI. Muito bom, muito bacana. E ele vai, conforme o pessoal vai preenchendo, vai atualizando automaticamente o BI, que já está conectado nessas tabelas. Exato, então assim, ideias para o BI é o que não falta. Sabe? Então, o que falta é tempo para fazer tanta coisa que a gente gostaria de fazer com tanta informação. Não, e pelo que eu vi dos gráficos, você mostrou, vocês têm bastante criatividade também, né? Visualmente dizendo, tá muito bonito. Muito bom. Pelo tempo estourado, vou fazer só mais uma pergunta. Deixa eu ver. Pergunta do Eric. Jair, você comentou que tem mais de 200 atendimentos. Como vocês fazem para o colaborador preencher tudo que é necessário sem deixar algo para trás no formulário, nos formulários? Então, os formulários são vários tipos, né? Os campos que são mais importantes, eles acabam sendo obrigatórios. Né? Então, o técnico acaba não tendo opção, né? Então, se ele não preenche aquele campo, ele não vai enviar o formulário. E se ele enviar o formulário, ele não dá um passo adiante na tarefa dele, né? Então, acaba sendo assim que a gente faz o controle. Mas eu diria que a maior parte do trabalho está na parte de treinamento e capacitação da equipe, né? Fazer eles entenderem a necessidade do bom preenchimento, do bom uso da ferramenta, mais do que transformar isso no obrigatório, né? A gente tenta fazer um trabalho pesado para que os formulários fiquem dinâmicos, entendeu? A ideia é diminuir o trabalho deles em campo, não aumentar. Sim, claro. Não é que ao preencher um formulário no celular, ele gaste metade do tempo que ele gastava antes preenchendo no papel. E ele gasta muito menos. Tira a foto, fica muito melhor, né? Só que aí para campos que são estritamente necessários, por exemplo, a assinatura do cliente. A gente faz um OS, o cliente precisa assinar, né? Isso aí é obrigatório. Tem que ter um e-mail do cliente para o cliente receber. O campo é obrigatório e, além de ser obrigatório, o campo lê se ele tem um formato de e-mail, né? Então, se ele escrever qualquer coisa lá, ainda não vai funcionar. Tem que ser o que realmente legal. é necessário. Muito bom. Jair, te agradeço demais a participação aqui do nosso 6º Summit, um espetáculo, conforme as outras palestras também foram. Queria que você, um minutinho, se despedisse e desse suas considerações finais. Eu que agradeço, Ilan, Genivaldo, William, Tati, eu que agradeço o convite, né, em nome da Maekawa, e dizer que agradeço muito a toda essa parceria, tem ajudado a gente bastante, e espero estar aqui ano que vem. Se não tiver com alguma palestra, com certeza eu vou estar assistindo. Com certeza. Valeu, obrigado, Jair. Obrigado, gente. Muito bom. Pessoal, antes de fazer aqui o encerramento, o agradecimento, eu queria lembrar a todos e avisar que na semana que vem nós vamos ter 2 lives sensacionais nos dias 12 e 13, na segunda e terça-feira, de soluções israelenses, né, de cibersegurança. Como eu comentei no início hoje da live, nós fomos para Israel, trouxemos mais tecnologias, então está aqui, vocês podem ver, no dia 12, a L7 Defense, proteção de API, principalmente quem usa API pública, né? E no dia 13, nós vamos ter a Simulate, que diagnostica toda a empresa, ela testa e te fala o que está errado na tua empresa, o que você pode melhorar, cibersegurança. A Reblaze, que é a proteção para aplicações web, principalmente quem trabalha com e-commerce, quem faz transações web, para se proteger de ataques, etc. E a Minerva, né, que é para proteção de endpoint. O lema da Minerva é Never Pay Ransomware, ou seja, nunca pague sequestro, uma tecnologia exclusiva, né, com conhecimento exclusivo que nós vamos ter na semana que vem. A gente aguarda todo mundo, né? Podem fazer a inscrição através dos nossos canais, no LinkedIn, na nossa página, no Facebook, no Instagram. A gente aguarda vocês. E agora, caminhando para o final, queria fazer um agradecimento. Então, primeiro, agradecer ao Criador do Universo, aquele que permite a nossa existência, agradecer todos os nossos parceiros, né, nossos parceiros clientes, nossos parceiros da Office-Core, Itamagal, a Paris e Stanislau Associados. Queria agradecer a nossa querida 3Com,
né, a nossa equipe técnica que suporta, implanta e treina os nossos parceiros, a nossa equipe comercial sempre em busca de novas oportunidades, o departamento de marketing, que é o idealizador de todos os nossos eventos, apresentações, as interações nas mídias sociais. Agradecer o nosso estúdio Lean, né, que fez a criação do Aucitrec Data Integrator, está implantando também junto com a gente o Customer Success. Queria agradecer o departamento financeiro, o departamento jurídico, a nossa governança, o nosso pessoal de infraestrutura que mantém tudo aqui em pé para que a gente possa fazer as apresentações, o nosso departamento pessoal, o RH, o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza e, claro, a nossa diretoria que suporta e incentiva a gente cada vez mais. Pessoal, muito obrigado. Olha, quero aproveitar para desejar também, a gente está em dezembro, um feliz ano novo, um 2023 espetacular, né, com muita saúde, muita sabedoria, muito dinheiro, claro, muito sustento, muitos desafios com a nossa nova tecnologia. E a gente aguarda vocês, se Deus quiser, para o nosso 7º Summit, a 7ª edição do nosso Summit Aucitrec. Valeu, obrigado!